Olá, pessoas especiais. Sejam muito bem-vindas ao canal Inspirações Divinas. Que alegria ter você aqui mais uma vez para esse momento tão abençoado. Respira fundo, prepara o coração, porque hoje vamos nos conectar com a presença viva de Deus. E com fé, já declaramos juntos: obrigado, Senhor. Eu creio, e você também pode crer. Deus vai tocar na sua vida de uma forma especial nesta oração. Você já se perguntou por que algumas orações parecem tocar diretamente o coração de Deus, enquanto outras ficam perdidas no ar? Por que certas pessoas vivem milagres constantes e outras lutam para ver uma única resposta do céu? A diferença não está no tempo de oração, não está nas palavras bonitas, mas em algo muito mais profundo que você precisa descobrir hoje. Bom dia, minha querida, bom dia, meu querido. Eu quero que você saiba que não foi coincidência você estar aqui neste momento. Deus preparou este encontro para revolucionar a sua vida de oração. Existe um segredo que poucos conhecem sobre como fazer suas súplicas chegarem diretamente ao trono da graça. E hoje você vai descobrir essa verdade transformadora. Durante anos, muitas pessoas acreditaram que oração forte é sinônimo de oração longa, ou que gritar mais alto faz Deus escutar melhor. Outras pensaram que repetir as mesmas palavras centenas de vezes garantiria a resposta. Mas a verdade é muito diferente do que imaginamos. A força da nossa oração não está na nossa performance, mas na nossa postura diante do Altíssimo. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos um padrão impressionante. Os homens e mulheres que moviam montanhas através da oração tinham algo em comum. Não eram necessariamente os mais eloquentes, nem os que oravam por mais tempo. Eram pessoas que entenderam um princípio fundamental que muitos ignoram completamente nos dias de hoje. Hoje você vai compreender por que algumas orações atravessam os céus como flechas certeiras, enquanto outras parecem bater no teto e voltar sem resposta. Vai entender por que Deus responde prontamente a certas pessoas e por que outras passam anos esperando um sinal do céu. Essa revelação vai mudar completamente a sua forma de se relacionar com o Pai. Prepare seu coração para receber uma palavra que vai transformar sua vida espiritual para sempre. O que você vai aprender hoje não é teoria religiosa, mas uma verdade prática que, quando aplicada, fará a diferença entre uma vida de súplicas vazias e uma vida de oração vitoriosa. Então respire fundo, porque sua jornada de oração verdadeiramente poderosa começa agora. A oração que move o céu nasce de um coração que decidiu viver em completa harmonia com os princípios divinos. Não é uma questão de técnica ou fórmula mágica, mas de alinhamento espiritual profundo. Quando sua vida interior reflete os valores do reino, suas palavras ganham um peso sobrenatural que ressoa nas dimensões celestiais. Muitas pessoas oram com fervor, mas vivem de forma contraditória. Pedem por paz enquanto cultivam amargura. Suplicam por provisão enquanto praticam avareza. Clamam por cura enquanto alimentam rancor. Essa incoerência cria uma barreira invisível entre nossas orações e o trono da graça. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferências constantes. A mensagem se perde no meio do caminho. O poder da oração está intrinsecamente ligado à integridade do coração. Quando há pureza de intenção, transparência de motivos e sinceridade absoluta, algo extraordinário acontece no reino espiritual. As palavras deixam de ser apenas sons e se tornam decretos com autoridade celestial. É a diferença entre uma criança mimada fazendo birra e um filho amadurecido conversando com o pai. Deus não está interessado apenas no que falamos, mas em quem somos quando não estamos falando. Nossa vida silenciosa fala mais alto que nossas palavras audíveis. Por isso, antes de buscarmos a oração poderosa, precisamos buscar uma vida poderosa.
Uma existência que honre os princípios divinos em cada pequeno detalhe do cotidiano. A santidade não é uma lista de regras religiosas que seguimos mecanicamente, mas uma escolha diária de viver segundo o coração de Deus. É decidir todos os dias que nossos pensamentos, palavras e ações vão refletir o caráter divino. Quando fazemos essa escolha consistentemente, nossa oração adquire uma autoridade que nem mesmo as forças das trevas podem resistir. Pense em um instrumento musical perfeitamente afinado. Cada nota que soa é limpa, clara e harmoniosa. Agora imagine o mesmo instrumento desafinado. As notas saem distorcidas, desagradáveis ao ouvido. Assim é nossa vida de oração. Quando nosso coração está afinado com o céu, nossas orações soam como música celestial. Mas quando há desalinhamento espiritual, nossas súplicas chegam distorcidas ao Pai. A Bíblia nos ensina que, se atendermos à iniquidade em nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Isso não significa que Deus deixa de nos amar, mas que nossa própria incoerência cria estática na comunicação espiritual. É como tentar falar ao telefone com uma linha cheia de ruído. A conversa fica prejudicada. A boa notícia é que podemos escolher a santidade a cada momento. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser genuínos em nosso desejo de agradar a Deus. Cada vez que escolhemos o perdão ao invés da vingança, a verdade ao invés da mentira, a generosidade ao invés do egoísmo, estamos afinando nosso instrumento espiritual para uma oração mais poderosa. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial para você. Se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal Inspirações Divinas e compartilhe nos comentários uma área da sua vida onde você sente que precisa desse alinhamento com Deus. Sua transparência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para se sentir menos sozinho nessa jornada. A transformação genuína começa quando paramos de tentar impressionar Deus com nossas performances religiosas e começamos a nos render à sua obra em nós. Muitos acreditam que oração poderosa significa usar palavras bonitas, citar versículos decorados ou orar por horas seguidas. Mas a verdadeira força da oração nasce da simplicidade de um coração quebrantado que reconhece sua total dependência do Criador. Quando olhamos para os grandes intercessores da história, descobrimos que sua força não estava na eloquência, mas na intimidade com Deus. Eles desenvolveram uma comunicação tão natural com o Pai que suas orações fluíam como conversas entre amigos íntimos. Não havia pretensão, não havia teatro. Apenas a pureza de uma alma que encontrou sua morada no coração divino. O orgulho espiritual é um dos maiores inimigos da oração eficaz. Quando achamos que nossa espiritualidade nos torna especiais ou superiores, criamos uma barreira entre nós e a graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, a oração mais poderosa muitas vezes é a mais simples. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A humildade genuína reconhece que toda boa dádiva vem do alto e que nada do que somos ou temos é resultado exclusivo do nosso esforço. Essa consciência gera uma gratidão profunda que tempera nossas orações com a fragrância do reconhecimento. Quando oramos a partir dessa postura, nossas palavras carregam o peso da verdade e chegam diretamente ao coração paterno de Deus. A verdadeira força da oração se manifesta quando nossa vida cotidiana se torna uma oração contínua. Não estou falando de murmurar palavras religiosas o dia todo, mas de viver cada momento com a consciência da presença divina. É trabalhar como se Deus fosse nosso chefe. Amar como se Ele estivesse observando, falar como se Ele estivesse escutando, porque de fato está. Existe uma diferença abissal entre fazer orações e ser uma oração. Quando somos uma oração viva, nossa existência inteira se torna um canal de comunicação com o céu. Nossos atos de bondade se tornam petições silenciosas.
Nossa integridade se torna louvor sem palavras. Nossa fidelidade se torna intercessão constante. É uma vida que fala sem precisar gritar. O apóstolo Paulo nos ensinou a orar sem cessar, e muitos interpretam isso como uma maratona de palavras, mas a verdade é muito mais profunda. Orar sem cessar é manter uma atitude de dependência e comunhão constante com Deus. É reconhecer que cada respiração é um presente, cada oportunidade é uma dádiva, cada desafio é um convite para buscar a sabedoria divina. Quando vivemos nessa consciência espiritual, nossos momentos formais de oração se tornam extraordinariamente poderosos. É como se toda a nossa vida fosse uma preparação para esses encontros íntimos com o Pai. Não chegamos diante dele como estranhos pedindo favores, mas como filhos que já mantêm uma conversa contínua e agora se aproximam para uma comunhão mais profunda. O perdão é uma das chaves mais poderosas para desbloquear a eficácia da nossa oração. Quando carregamos ressentimento, amargura ou mágoa em nosso coração, criamos uma parede entre nós e Deus que impede o fluxo livre da comunicação espiritual. É impossível acessar a plenitude da graça divina enquanto negamos essa mesma graça a quem nos feriu. Jesus foi categórico ao ensinar que se não perdoarmos aos homens suas ofensas, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará. Isso não é uma barganha divina, mas uma lei espiritual. O perdão não perdoado endurece nosso coração e nos desconecta da fonte da misericórdia. É como tentar receber água de uma torneira enquanto mantemos a mangueira dobrada. O fluxo fica bloqueado. Perdoar não significa fingir que a dor não existiu ou que o mal cometido contra nós foi aceitável. Perdoar é uma decisão corajosa de não permitir que a ferida do passado contamine nossa vida presente e futura. É escolher a liberdade ao invés do aprisionamento emocional. É preferir a cura à ferida infectada. Quando perdoamos verdadeiramente, algo sobrenatural acontece em nossa vida de oração. É como se um peso invisível fosse removido do nosso peito e pudéssemos respirar espiritualmente com mais facilidade. Nossas palavras fluem com mais naturalidade. Nosso coração se aproxima de Deus com mais confiança e nossa fé se fortalece porque experimentamos na prática o poder transformador da graça. A generosidade é outro aspecto fundamental que potencializa nossa vida de oração de forma extraordinária. Quando temos mãos abertas para abençoar outros, Deus encontra em nós um canal através do qual Ele pode derramar suas bênçãos sobre o mundo. É um princípio espiritual inquebrável. Quanto mais nos tornamos instrumentos de bênção, mais nos tornamos receptores de bênção. A oração egoísta raramente alcança as alturas celestiais. Quando oramos apenas por nossos próprios interesses, limitamos o alcance de nossa comunicação com Deus. Mas quando nosso coração se expande para abraçar as necessidades dos outros, nossa oração ganha uma dimensão cósmica. Passamos de mendigos espirituais a parceiros do reino, e Deus responde a essa mudança de perspectiva. Observe como Jesus orava, sempre incluindo outros em suas súplicas. Mesmo na cruz, em seus momentos de maior agonia, ele intercedeu pelos que o crucificavam. Essa amplitude de visão, essa capacidade de enxergar além de si mesmo, é o que diferencia a oração comum da oração extraordinária. É a diferença entre um pedinte e um embaixador. Quando começamos a interceder regularmente por outros, por familiares, amigos, comunidade, nação e até mesmo por nossos inimigos, nossa própria vida de oração é elevada a um patamar superior. Deus confia mais responsabilidades espirituais àqueles que demonstram maturidade para carregar os fardos alheios. É uma promoção no reino, de beneficiário a cooperador da obra divina. A perseverança na oração é uma virtude que separa os verdadeiros intercessores dos oradores ocasionais. Muitos desistem na primeira aparência de silêncio divino, interpretando a demora como negativa ou abandono.
Mas Deus não opera segundo nossa urgência humana. Ele trabalha com a perspectiva da eternidade, orquestrando cada detalhe para o melhor resultado possível. A oração perseverante não é repetição vazia ou insistência teimosa. É a demonstração de uma fé madura que confia no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. É manter o coração firme na convicção de que Deus é bom, mesmo quando a vida parece caótica. É continuar buscando sua face, mesmo quando sua mão parece escondida. Existe uma diferença entre orar com fé e orar com ansiedade. A fé descansa na soberania divina e espera com paciência. A ansiedade exige respostas imediatas e se desespera com a demora. Quando oramos com fé genuína, encontramos paz no próprio ato de orar, independentemente do tempo que a resposta possa levar. A oração se torna refúgio, não apenas meio para um fim. Os grandes guerreiros de oração da história entenderam que alguns milagres nascem apenas no ventre da perseverança. Certas vitórias espirituais só se manifestam depois de períodos prolongados de busca sincera. É como se Deus usasse o tempo de espera para preparar nosso coração para receber aquilo que pedimos, garantindo que a bênção não se torne maldição por falta de maturidade para administrá-la. A oração verdadeiramente poderosa é aquela que nos transforma primeiro antes de transformar as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes entramos em oração querendo que Deus mude tudo, exceto nós mesmos. Mas o Senhor está mais interessado em moldar nosso caráter do que em simplesmente atender nossa lista de desejos. Cada momento de oração sincera é uma oportunidade de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Quando permitimos que a oração nos transforme, descobrimos que muitas das coisas pelas quais costumávamos orar desesperadamente já não têm a mesma importância. Nossos valores se realinham com os valores eternos. Nossas prioridades se reorganizam segundo a perspectiva celestial. E nossos pedidos se tornam mais sábios e alinhados com a vontade divina. A intimidade com Deus, desenvolvida através da oração consistente, nos dá discernimento espiritual para reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Começamos a perceber sua direção através de circunstâncias, a sentir sua paz confirmando decisões corretas, a experimentar sua presença nos momentos mais difíceis. A oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo real. Esta transformação pessoal, que acontece através da oração genuína, acaba se irradiando naturalmente para todos os relacionamentos e situações da nossa vida. Tornamo-nos agentes de mudança não através de palavras vazias, mas através de uma vida transformada que testifica do poder de Deus. Nossa própria existência se torna resposta às orações de outras pessoas que clamam por esperança e transformação. Minha querida, meu querido, chegamos ao final desta jornada transformadora, mas na verdade este é apenas o início de uma nova fase na sua vida de oração. O que você descobriu hoje não são apenas informações, mas chaves preciosas que podem revolucionar completamente sua comunicação com o Pai. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essas verdades em seu interior, eu quero te convidar a se tornar parte desta família abençoada. Inscreva-se no canal Inspirações Divinas e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para a sua vida. Mas mais que isso, quero que você compartilhe sua história conosco. Conte para nossa comunidade como você tem vivido sua jornada de oração. Que transformações você já experimentou? Que desafios ainda enfrenta? Sua transparência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir de buscar a Deus. Nos comentários abaixo, deixe seu testemunho, suas dúvidas, seus pedidos de oração. Vamos caminhar juntos nesta estrada de intimidade com o Altíssimo.
Se essa oração abençoou o seu dia, se algo aqui tocou o seu coração de forma especial, então fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te conceda um dia tranquilo, protegido e cheio da presença dEle. Foi uma alegria imensa compartilhar esse momento de fé com você. Se você está chegando agora no canal Inspirações Divinas, receba o nosso abraço carinhoso e seja muito bem-vindo à nossa família de fé. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para orar com a gente todos os dias. Que Deus te acompanhe em cada passo, te encha de ânimo, esperança e força, e que a paz dele permaneça com você, hoje e sempre. Amém.